Querem ouvir a palavra de Deus? Exatamente. Nós vamos hoje iniciar uma série de reflexões sobre a palavra de Deus relativas às canções do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que canta. Amém? Desde o antigo Israel até à eternidade. Em diversas situações, em situações positivas, em situações negativas também. Sabem que na Bíblia até há cânticos que foram rejeitados por Deus? Pois há, sim senhor. Devemos de falar nisso mais adiante. Mas temos vários tipos de cânticos. Cânticos de vitória, de libertação, de louvor, de gratidão, de confiança. Mas também cânticos do exílio, cânticos de apostasia, cânticos de tristeza, cânticos de paixão. Há muita coisa, mas a fé cristã é única. Tem cânticos de alegria. Porque Jesus está vivo. Amém? Abra comigo o Salmo 96 e nós vamos lê-lo. Eu não vou ler todo porque não temos muito tempo, mas lerei no próximo domingo. Vou ler só 2 ou 3 versículos, depois os irmãos leiam em casa. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Amém? Depois poderão ler o resto lá em casa. Mas nós hoje vamos falar sobre um cântico de libertação, um cântico de vitória e de libertação, que é o cântico de Moisés, do povo de Israel e de Miriam, a irmã de Moisés, na altura da saída do Egito. É um cântico muito especial, é um tempo, foi um momento na vida do povo hebreu extraordinário, quando eles tiveram, ao fim de 400 anos, de estarem em situação de escravatura no reino do Egito, que era uma das nações mais poderosas da terra naquela altura. Os hebreus, que tinham sido tratados de início muito bem, como convidados, entretanto tinham sido escravizados por outro rei, outro faraó, que entretanto se tinham levantado, e já haviam muitos anos, eles desesperaram e clamaram ao Deus dos seus antepassados. E Deus abriu o caminho, através de Moisés, para que eles saíssem. Se vocês forem ver os mapas daquela época, não havia necessidade, à partida, deles passarem pelo Mar Vermelho. Havia uma ligação, um istmo de terra, que permitia passar da África para o Médio Oriente, portanto, passar para Israel a pé enxuto, por terra. Mas o problema é que havia ali um povo chamado os Filisteus, e que era um povo muito guerreiro, e os hebreus não tinham armas, não estavam habituados a combater. Era um povo de escravos, não é? Não tinham nada para se defenderem, e eles não podiam ir por ali. Então eles foram encurralados pela cavalaria de Faraó, junto ao mar, e de repente Deus abriu o caminho através do mar. Amém? Hoje já não é possível passar a pé, porque existe o canal do Suez, para os navios virem com o petróleo lá do Médio Oriente e da Península Arábica, etc., para virem para a Europa e para a América sem ter que passar lá por baixo, pelo fim pelo sul do continente africano. Mas naquela altura seria possível, mas não foi por causa destas circunstâncias. A verdade é que Deus abriu o caminho de uma maneira fantástica. Então lá em Êxodo 15, se vocês quiserem ler em casa, depois poderão ler com mais calma, Êxodo 15, há uma série de elementos que nós encontramos aqui sobre o louvor, sobre o cântico de vitória e de libertação. Diz lá no versículo 1, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O nosso louvor deve ser objetivo. Eu agradeço a Deus por isto, assim. Nós acabámos de ouvir um testemunho em que a Amélia agradece a Deus por várias situações na sua vida. Umas mais agradáveis, outras menos agradáveis, mas ela agradece a Deus por essas oportunidades de crescimento e de libertação. E eles diziam, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós podemos imaginar milhares e milhares de pessoas saídas de uma situação de escravidão e que estão agora encurraladas entre a cavalaria do exército egípcio
e o mar. E esse povo é constituído por crianças, muitas de colo, jovens, homens e mulheres de meia idade e pessoas idosas e animais. E portanto, tudo o que eles tinham estava ali. E agora eles iriam ser massacrados completamente, porque a raiva do faraó ele deve ter pensado isto: eu não os consigo reter aqui, debaixo da escravidão, mais tempo algum, porque Deus tinha enviado as 10 pragas, a última das quais tinha sido terrível, e o próprio filho do rei tinha morrido, e então ele, num ato de desespero, deixou-os partir. E diz que os egípcios fizeram até mais do que isso. Os egípcios tiraram as pulseiras, os brincos, as pulseiras que tinham nos tornozelos e nos pulsos de ouro e prata, e coisas preciosas, e deram-lhes eles: vão-se embora, como quem diz, a gente quer que vocês saiam daqui para fora para não termos mais este castigo do vosso Deus, estas pragas. E portanto, agora, o rei deve ter pensado: eu fiz uma grande asneira, então eu deixei aquela malta ir embora, então eu não tenho um exército, é o exército mais poderoso da região, eu não tenho um exército, pois agora eles não vão embora, eles foram embora, mas também não vão sobreviver, eu vou massacrá-los, eu vou mandar o exército massacrá-los. E foi assim que aconteceu, só que Deus deu livramento. E quando o povo passou para a terra enxuta, para a península do Sinai, chegou ao outro lado, não era assim tão distante, chegou ao outro lado, então as águas começaram-se a fechar, aquelas paredes de águas começaram-se a fechar, e diz que o Senhor lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós temos de glorificar a Deus por coisas objetivas. Obrigado, Senhor. Nós todos os dias, eu todos os dias agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela minha família, pela igreja, pela sua palavra, pela sua provisão, por essas coisas básicas que muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. E estamos debaixo da sua graça e debaixo da sua bênção, que tantas vezes nós esquecemos, que é a fidelidade a Deus, que nos permite estar aqui, que nos permite levantar da cama de manhã, que nos permite subsistir, que nos permite ter pão para comer, que nos permite ter um teto para nos abrigarmos, que nos permite ter a nossa família. E muitas vezes esquecemos isto e pensamos que só devemos dar graças a Deus por coisas espetaculares. Não, nós damos a graças a Deus por tudo. Eu prefiro dar graças a Deus pela saúde que tenho do que por uma doença que amanhã Deus me tenha que curar. Já perceberam porquê, não é? Sou um tipo inteligente. Mais vale dar graças a Deus pela saúde que temos do que amanhã estamos a pedir a Deus para Deus nos curar de alguma doença. Amém? Mas naquele cântico diz também, lá no versículo 2, reconhece que é de Deus que vem a força, a alegria e a salvação. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Eu estou a citar o Êxodo capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. O Senhor é a minha força. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Ele é a nossa força. E só quando nós estamos em situação de fragilidade é que nós compreendemos bem isto. Só quando nós nos encontramos numa situação realmente de fragilidade económica, fragilidade física, fragilidade relacional, fragilidade profissional, quando nós estamos com problemas e nos sentimos frágeis e impotentes, é que nós compreendemos como o Senhor é a nossa força. É a nossa força. E deve ser também o nosso cântico. Ele é o motivo de nós louvarmos. Amém? Ele é o motivo de nós louvarmos. Eu não posso agradecer a Deus, eu não devo concentrar o meu louvor a Deus, enfim, em algum dom ou algum talento que eu tenha, porque isso vem de Deus. Eu tenho que agradecer, é o doador desse dom e desses talentos que Deus me deu. Agradecer a Deus por aquilo que eu sou. Por isso dizia o apóstolo: somos o que somos, sou o que sou, pela graça de Deus. É dele que vem a força e a salvação. Ele é fiel. O mesmo versículo depois, na segunda parte, proclama a fidelidade. Este é o meu Deus, diz eles. Cantaram eles, o povo de Israel, depois de chegar ao outro lado, à península do Sinai.
depois de passar o Mar Vermelho e ver aquela gloriosa libertação, com a destruição da cavalaria do exército egípcio, eles disseram no seu cântico: este é o meu Deus. Amém. Quando nós vemos Deus operar na nossa vida, nós dizemos: este é o meu Deus. Quando nós damos testemunho a alguém, nós podemos dizer: aconteceu isto comigo, Deus abençoou, este é o meu Deus. Este é um Deus que abençoa, este é um Deus de benignidade, este é um Deus de bênção, este é um Deus que acrescenta. Glória ao nome do Senhor. É de Deus que vem. E promete-lhe culto também, portanto lhe farei uma habitação. Portanto, o povo de Israel não apenas louva a Deus, mas promete-lhe culto, promete honrá-lo. Lhe farei uma habitação. Mais tarde, depois, através da lei de Moisés, eles compreenderam como é que deviam fazer essa habitação, o tabernáculo, o templo do deserto, que era portátil, desmontável, enquanto durante aqueles anos do deserto, e mais tarde construíram então o templo em Jerusalém, quando tomaram posse da terra. Mas diz aqui, eles prometem culto a Deus. Não é dizer: obrigado Senhor, obrigado, és muito poderoso, dou muitas graças a Deus, e virar as costas a Deus, e nunca mais falar com Deus, nunca mais louvar a Deus, nunca mais cultuar a Deus. No seu cântico, se vocês verem lá, Êxodo capítulo 15, no seu cântico, eles dizem: Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Eles não confundem o seu Deus com outros deuses. Eles tinham saído do Egito, onde havia uma multidão de deuses. Deuses, como diz o pessoal agora, está no dicionário, bué esquisitos. Posso dizer que está no dicionário. Deuses bué esquisitos, não é? Mas eles não fizeram confusão. Aliás, eles tiveram de sair do Egito porque não conseguiam louvar a Deus numa terra de deuses estranhos. Havia uma opressão espiritual terrível. Não era possível louvar a Deus ali. E eles tiveram que ir para um lugar onde Deus os levasse, para terem a liberdade de louvar a Deus, para terem a liberdade de honrar o nome de Deus. Este Deus não se confunde com outros deuses. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Sabe que as últimas gerações, diz que uma geração é mais ou menos 25 anos, por aí, eles estiveram lá 400 anos, no exílio. E, portanto, nunca mais cultuaram ao seu Deus. Não tinham um templo, não tinham sinagogas, não tinham nada. Eles simplesmente ficaram ali. E Deus começou a passar, à medida que as gerações passavam, se sucediam entre o povo hebreu, eles começaram a esquecer-se de quem era Deus. O Deus dos seus pais, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora já estava lá muito longe, na areia do tempo, e já não se recordava muito bem de como era. Até que um dia alguém, debaixo do látego do chicote, em plena escravidão, trabalhos forçados, alguém que já estava levado à exaustão, alguém se lembrou: nós temos que clamar a Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. E também reconhece o seu grande poder. Nos versículos 3 a 10 fala bastante sobre o poder de Deus. Testifica da sua singularidade. Ele é único. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Ele é único. Não há outro como Ele. Nós encontramos muitas vezes nas Escrituras este sentido. O Deus da Bíblia, o Deus que se revela na sua palavra, não há outro como Ele. Não há outro com as suas características, não há outro com a sua personalidade, não há outro com a sua identidade. Não há outro que seja estruturalmente, na sua essência, amor, como diz João Evangelista. Deus é amor. Não há outro que se possa dizer que a sua benignidade é de geração em geração. Não há outro que diga que desde a antiguidade trabalha para nós. Ainda nós não tínhamos nascido. Não há outro assim. A sua singularidade. Quem é como tu entre os deuses? Estes eram tempos de politeísmo, de muitos deuses. As nações à volta tinham vários deuses. Ninguém tinha só um Deus. Isso era só os hebreus que tinham. Mas ninguém tinha. O resto tinha um Deus para mandar a chuva, tinha um Deus para fazer as mulheres engravidarem, tinha um Deus da guerra, tinha um Deus de não sei o quê. Tinham os deuses assim à la carte. Tinham muitos deuses diferentes. Mas o povo de hebreu, o único que tinha um Deus único. O Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Quem é como tu, Senhor, entre os deuses?
Não há hipótese de comparação. Eles louvaram o seu cântico, aquele cântico de vitória, quando chegaram ao outro lado do mar, sãos e salvos, todo aquele povo, toda aquela gente, desde as crianças aos velhos, aos animais, toda aquela gente. Eles louvaram a Deus pela sua benignidade para com o seu povo. Diz lá no versículo 13: tu com a tua beneficência guiaste este povo que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Um Deus benigno, um Deus bom para aqueles que o procuram, para aqueles que o buscam. Amém? E a Bíblia nos estimula tantas vezes a buscar, a clamar a Deus, desde o Antigo Testamento, a clamar ao Senhor e Ele ouvirá. Não é? Deus não está com o seu ouvido fechado que não possa ouvir, nem com a sua mão encolhida que não possa estender para abençoar. Este é um Deus que se compraz em abençoar, tem prazer em abençoar. Amém. E nós não compreendemos isto muitas vezes porque nós somos estruturalmente, normalmente somos egoístas, tendencialmente egoístas, não é? Até há antropólogos que defendem isso, que o homem é um ser estruturalmente egoísta para poder sobreviver. Eu não sei se é ou não é. O que eu sei é que Deus não é assim. Deus tem prazer em dar. Deus tem prazer em dar de tal maneira que se deu a si mesmo, deu o seu Filho e dá-se a si mesmo todos os dias por nós. Aleluia. Eles manifestaram a sua confiança no seu cântico, no versículo 17. Confiança nas promessas de Deus. Diz lá: tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Eu estou a falar da terra da promessa, tinha sido prometida há gerações atrás a Abraão e à sua descendência. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. E eles retomaram aquela confiança na promessa de Abraão, nas promessas de Abraão, que Deus tinha dado a Abraão quando fez uma aliança com ele, porque Deus é o Deus da aliança. Deus quer fazer uma aliança connosco, Deus estabelece uma aliança connosco, como fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com a sua descendência. Deus faz uma aliança com a igreja, Deus faz uma aliança com aqueles que são dele. Amém? Manifestaram fé no seu cântico também. Diz lá no versículo 18: o Senhor reinará eterno e perpetuamente. Isso é o que eles cantavam. A gente às vezes canta umas coisinhas assim, espremindo aquilo, deita pouco, sumo. Mas não. Estes cânticos têm todos um sentido profundo. O Senhor reinará eterno e perpetuamente. Isto é uma manifestação de fé profunda. Eles sabem que Deus não os vai desiludir. Eles sabem que Deus não os vai desistir deles. Eles sabem que Deus não os vai abandonar. Eles dizem, eles cantaram: o Senhor reinará eterno e perpetuamente. Amém? E finalmente celebraram com júbilo a libertação da escravidão, versículos 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Às vezes a gente pensa que este cântico que nós estamos a falar é o cântico de Miriam, não é? É o cântico de Moisés e de todo o povo. Diz que todo o povo cantou. E no final, então Miriam dirigiu as mulheres com os tamboris, segundo a sua cultura, o folclore hebraico, com certeza, para irem atrás e o seu mote, o mote da sua canção foi: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então, irmãos, há momentos para nós celebrarmos ao Senhor jubilosamente. Amém? Eu sei que nem sempre nós estamos com, nem todos os domingos, nós estamos com um estado de espírito, toda a gente está com um estado de espírito favorável a estar muito alegre, ou louvar muito a Deus. Mas lembre-se de uma coisa: no louvor há vitória. Amém. Se você deixar para trás um pouco os seus sentimentos do momento e se concentrar em Deus, sabe que há muitas razões para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Com certeza que sim. E portanto, para o louvar, para o celebrar com júbilo. E foi o que eles fizeram. Eles tinham acabado de ter uma vitória tremenda, uma coisa nunca vista. Deus abriu o mar para aquela gente toda passar, até os coxos, os marrecos e os jarolhos passaram pelo meio, os burros e os animais, aqueles animais de carga, passaram por ali, as crianças.
os velhos de Bengala, toda a gente passou. Não se perdeu ninguém, ninguém ficou para trás. Nas tropas especiais há um princípio que dizem: não se deixa um camarada para trás, ninguém fica para trás. Mas ali ninguém ficou para trás. E quando eles puseram o pé, a última pessoa pôs o pé do outro lado, em terra seca, a salvo. E viram o que aconteceu, olharam para trás e viram o que aconteceu com o carro de Faraó, com as rodas dos carros, dos cavaleiros a boiarem, com os corpos a boiarem à tona d'água. Então eles louvaram a Deus, porque Deus os tinha livrado da morte, de uma morte terrível, de um massacre terrível. Deus os tinha livrado. E eles celebraram ao Senhor jubilosamente, com júbilo. Amém? Mas a vida não é feita só de júbilo. O que é que aconteceu a seguir? Se vocês forem ver lá, vocês veem que depois disto acabou a festa. Acabou a festa. Eles andaram 3 dias e não encontraram água. E quando encontraram uma fonte, foram lá de sôfregos, como aqueles os beduínos no deserto. Mas a água não se podia beber, era amargosa. E aí começaram eles. Aí começou a murmuração. Seria o princípio de uma longa jornada. Mas a verdade é que eles tinham tido uma vitória tremenda. Irmão, a tua jornada pode ser longa. A tua jornada na fé pode ser longa. E uma longa jornada implica muitos episódios na vida. Uns mais agradáveis, outros menos agradáveis. Mas aquilo que nós nunca podemos esquecer é que lá atrás Jesus nos salvou. Jesus nos libertou. Jesus nos fez ter vitória sobre o pecado e sobre a morte, garantindo-nos a vida eterna pela fé na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto nós nunca podemos esquecer. Isto nós podemos sempre cantar e celebrar. Cantar ao Senhor um cântico novo. Amém? Então vamos chegar em pé, vamos cantar ao Senhor.